Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em 1 de João, capítulo de número 2, versículos de 12 a 17. Eu estou usando um material da nossa editora, da editora Cultura Cristã, 1 de João, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Eu estou usando um material da editora Cultura Cristã e é uma revista. E essa revista ela fala de diversos assuntos muito interessantes, né? Ela fala sobre religião e dinheiro, educação sexual cristã, invasão secular, cosmovisão cristã, pluralismo e intolerância, design inteligente, cristianismo inteligente, crescimento da pedofilia, o desafio das células-tronco, violência moral e física. Mas hoje a nossa temática vai ser sobre a ética da internet. A ética da internet. E o texto que a revista propõe para nós é o texto que está em 1 de João, capítulo de número 2, versículos de 12 a 17. Eu vou ler capítulo 2, versículos de 12 a 17. Então diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as tentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, nós sabemos que um assunto que a gente não pode desconsiderar hoje é a internet, né? A internet tem o seu valor, a sua importância. Nós não podemos ser tão antiquados como algumas pessoas que olham para a internet e dizem que ela é um instrumento do mal, né? Sabemos que a internet pode ser usada de maneira adequada, perfeito, e ela também pode ser usada de maneira equivocada, né? Ela pode tanto ser usada com propósitos lícitos, propósitos dignos, mas ela também pode ser usada para propósitos que seriam desastrosos, né? Ruins, nocivos ao ser humano. Então, eu vou ler parte do texto e conforme eu for lendo, a gente vai conversar a respeito. Vocês podem participar, vocês podem opinar, isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque nós todos estamos vivendo um grande desafio nesses dias, perfeito? Porque todos nós sabemos que a internet, embora muito positiva, como eu já falei, ela também traz suas consequências ruins, né? Vamos lá. O autor diz assim: homepage, e-mail, Google, Skype, Messenger, tem um aqui que eu nem conheço, Second Life, blog, Orkut, Facebook, Twitter, etc. A internet trouxe novos nomes e novos conceitos para a vida de todos que usam computador. Ela pode ser uma ótima ferramenta de informação, estudo, entretenimento, procurar emprego e amizade, mas também um grande perigo. Esta lição analisará
alguns dos desafios, perigos e oportunidades da internet para o cristão. E aí, o que você me diz a respeito sobre a internet? É uma bênção? Ela é relativa? Vocês têm uma visão formada sobre esse assunto? O que você pensa? Você tem algum tipo de prática, por exemplo, seleciona o que vai assistir, o tempo para assistir, ou você fica constantemente ligado ao celular, à internet? Como é que é a sua vida, né? A gente sabe que hoje, mais do que nunca, nós estamos muito conectados, não é verdade? A gente não para. E se você demora a responder alguém, esse alguém acha que você está o quê? Né? Fora do mundo, que você está dormindo, enfim, que você não a respeitou porque você não estava pronto para responder, não é? Tem tudo isso. Eu lembro que uma vez eu respondi uma irmã me fez uma pergunta e eu respondi para ela assim, eu estava na rua e eu sei que as pessoas querem respostas rápidas, eu não tinha tempo, eu escrevi para ela, não, mas o meu não para ela foi não, só que ela entendeu, não. Aí ela virou-se para mim e falou assim, pastor, o senhor nunca foi assim, o senhor nunca falou comigo dessa maneira, o senhor sempre é tão carinhoso, não sei o que. Eu falei, não, irmã, mas eu fui carinhoso, é que eu estava na rua, eu não queria deixar você sem resposta, e eu falei, não. Só que ela entendeu, não. Entendeu? Então são situações que acontecem. Talvez se eu mandasse uma carinha, talvez não houvesse esse problema. Fala, minha querida. Só digitei, só escrevi, né? Se eu falasse, ela iria entender a minha entonação, não é verdade? Literalmente, né? Porque, na verdade, o que acontece? O Ângela sabe disso, quem é professor sabe também, né? A pontuação, né, é para facilitar justamente isso, para tentar trazer o que você está expressando, né, como sentimento, como emoção, para que o outro entenda. É um esforço grande, a pontuação tem esse papel, mas isso acontece. Então, tem situações assim que são complicadas. Outra questão, eu vou falar de coisas ruins, mas vou falar de coisas boas também, tá? Outra situação também foi quando eu encontrei uma pessoa conhecida, que eu conheço há muitos anos, eu encontrei com ele no shopping, e eu falei, rapaz, que saudade, não sei o que, abracei ele, falei, não sei o que lá, e perguntei pela família dele. E aí ele me falou, né, que ele não estava mais casado, entendeu? Ele não estava mais casado. E aí, sem que eu entrasse mais no assunto, porque era um assunto difícil, né, deixa ele falar, né, e ele virou-se para mim e falou assim, rapaz, do nada, ele falou que não estava mais casado, e do nada ele falou, a internet tem sido um mal. E eu falei, mas por quê? O que está vendo? E aí, pelo que eu pude perceber, ele atribuía um pouco do problema dele, ou em grande parte o problema dele com a esposa e a separação, à internet, mais precisamente ao WhatsApp, né? Então ele falou, é tanta comunicação, as pessoas se falando, não sei o que lá e tal. Meu casamento não deu certo por isso. Ele não me disse que a mulher arrumou outro, que a mulher pecou, nada disso ele me falou. Mas ele falou que foi o WhatsApp que estava atrapalhando a relação dele e a relação não pôde mais continuar. Então, a gente sabe que existem muitas situações assim difíceis, né? Eu conheço inúmeras situações que eu poderia relatar aos irmãos dos problemas oriundos da internet. Mas, por outro lado, a gente não pode negar a facilidade que ela trouxe para a minha vida e para a sua. Vocês devem lembrar que antigamente você precisava, se por acaso não chegasse a conta de luz, né, você tinha que ir lá, enfrentar uma fila para poder pegar uma segunda via e fazer o pagamento. Hoje não. Hoje o que acontece? Você pode entrar lá, se cadastrar, os aplicativos, né? Então, mas hoje você tem essa facilidade toda que você não tinha. Se você fosse fazer um concurso público, você ficava numa fila que girava, que rodava quarteirão, e você lá, né,
precisando e preocupado com aquilo. Hoje não. Toda a inscrição ela é feita pela internet, né? Por exemplo, eu que leio muito livros digitais, às vezes sai um livro que eu falo assim, eu queria ler esse livro ontem, mas até esse livro chegar aqui no Rio de Janeiro, vai levar alguns dias, né? E você está querendo ler muito aquele livro. O que você faz? Se tiver em e-book, você baixa na mesma hora, já compra e você já começa a ler o livro em ato contínuo. Eu lembro que lá em casa, uma vez, a Ângela estava querendo ler um livro e comentando comigo lá sobre o livro e eu no computador. Ela disse, esse livro é maravilhoso, me disseram muito bem sobre esse livro, é um livro que fala sobre arrumação da casa, e não sei o que lá, eu queria muito ler esse livro, só que esse livro não tem por aqui, não estou achando e tal, não sei o que. Eu falei, não, esse livro é fácil de achar, e realmente não era um livro tão difícil de achar. O que eu fiz? Eu entrei no site da Amazon, fazendo um comercial aqui pela internet, né? Entrei no site da Amazon, achei o livro lá. E o livro que custava na livraria, talvez R$40, R$50, ele estava por R$6 em e-book. E aí eu virei para ela e perguntei, mas você quer muito esse livro mesmo? Aí ela virou e falou assim, poxa, eu gostaria muito de ler esse livro. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, você já pode ler, porque eu já comprei, ele está disponível já para você ler. É mesmo? Eu falei, você não sabe por quanto eu comprei? Eu comprei por R$6 esse livro, falei para ela. Então tem esses benefícios todos, mas obviamente também tem os seus problemas. Bom, e aí na sequência, o autor diz assim, aliança com os olhos. Na internet tem de tudo. Você pode fazer suas transações bancárias, fazer uma videoconferência com alguém que está do outro lado do mundo, ler livros gratuitamente, escutar música, jogar, fazer compras, pesquisar, ler jornais. Mas na internet também há muitas coisas erradas, como textos, imagens e vídeos de pornografia, pedofilia e homossexualismo, conversa torpe e sem objetivos, vídeos e jogos cheios de violência. A gente sabe de tudo isso, né? Que tudo isso existe na internet. A gente sabe que às vezes você nem está entrando num site, mas ele já apresenta para você a imagem para gerar o quê? Cobiça, curiosidade para você entrar naquele site. Não é assim que acontece? É assim que acontece, né? Mas tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, a velocidade da internet. Eu lembro que eu postei uma vez aqui uma foto nossa. Nisso, uma amiga que mora na Inglaterra, em ato contínuo, eu postei a foto, ela já curtiu lá na Inglaterra. E eu, falei assim, cara, isso é fantástico. Como é que pode? Eu coloquei a foto agora e ela lá na Inglaterra já curtiu a foto. Que poder tem isso? A comunicação, a rapidez, a velocidade, que coisa incrível. Mas o autor, ele fala, além disso, existem inúmeras pessoas que usam a internet para cometer crimes, como, por exemplo, roubo, uso de informações confidenciais, alheias e a pirataria. Com tudo isso, como o cristão se mantém puro num mundo cheio de impurezas? Essa pergunta é difícil, não é? Alguém me ajuda a responder essa pergunta? Como o cristão, ele pode se manter puro diante de um mundo cheio de impurezas? Pois não? Sim, a cada momento nós temos que tomar decisões. Perfeito. Por exemplo, se sentir que alguma situação é uma situação de risco, saia, fuja, não tente nem conversar, né? Então é o melhor caminho, é a melhor maneira da gente agir, fazendo assim, não permitir que aquilo se torne maior, se avolume, porque é perigosíssimo isso, né? Eu conheço a história de um rapaz que ele teve um sério e grande problema na família, porque ele joga futebol e ele tem
muitos amigos, né, porque joga futebol, um esporte coletivo. Só que os rapazes do futebol têm por hábito fazer uma coisa que o deixou numa situação muito difícil. Ele não é evangélico, não, sabe? Ele não é evangélico, mas ele não é muito favorável a essas coisas. E disse que os amigos dele têm por hábito, além de avisar sobre o futebol, o dia, o horário, se vai ter, se não vai ter, sabe, esses detalhes, eles têm por hábito mandar fotos e vídeos indecorosos. O que aconteceu? E ele tenta deletar o mais rápido possível para que ninguém veja, mas só que nem sempre se consegue fazer isso. E sabe o que aconteceu? A mulher dele viu aquilo. E aquilo deu um problema muito sério para ele tentando explicar a situação. Aí ela começou a dizer: é esse o futebol que você vai, né? É isso que você está fazendo, é com essa gente que você se relaciona, que é capaz de mandar vídeos assim. E até ele conseguir explicar para ela e ela aceitar a situação, ele já tinha ouvido muito. Um grande problema aconteceu para ele, e vamos ser sinceros, uma certa razão, né? Uma certa razão. Bom, Agora, já pensou se você vai deletar e manda para mim? Manda para o Maurício? Quem? Peraí, o Wellington me mandando isso, meu Deus, o que ele está pensando, né? Então, situações difíceis que a gente pode viver, né? Tem que ter muito cuidado. Bom, e aí o autor diz assim: cuidado, olhinho, o que vê. Aquilo que é expresso de forma tão singela na música infantil é uma das chaves da santificação. Para navegar na internet de forma santa e para viver uma vida santa, é necessário que o cristão tenha olhos santos. O nosso sentido da visão é responsável por grande parte de nosso contato com o mundo externo e de nossa aprendizagem. Deus sabe disso e, por esta razão, deixou bem claro na sua palavra o cuidado que devemos ter com os nossos olhos. Jesus afirmou: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 28 e 29. Claro que a intenção dele aqui não é literal, né? De você realmente mutilar o seu corpo, porque seria uma ideia equivocada. O cristão e o cristianismo não favorece a esse tipo de prática, né? Mas o que ele está dizendo realmente é a necessidade que nós temos de guardar os nossos olhos, porque eles são a entrada da alma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com as tentações desse tempo, porque elas são muito sutis, né? Então, às vezes na internet alguém pode chegar, sugerir alguma coisa, né? E você vai, responde, e aquilo vai crescendo. Eu soube de um caso de um pastor que ele não pecou, assim, pecou literalmente, né? Ele não saiu com nenhuma pessoa, ele não teve um caso com uma mulher, nada disso. Mas o pecado dele foi, depois de uma conversa inicial, ele continuar a ter uma conversa com uma mulher, e uma conversa muito imprópria, entendeu? Uma conversa muito imprópria para um cristão. E com isso, ele vivenciou um grande problema na vida dele. Foi algo muito ruim, que inclusive redundou na dissolução do seu casamento. Mas ele não chegou a ter nada, entendeu? Ele não chegou a ter nada com a pessoa, mas infelizmente a conversa não foi uma conversa digna. Fisicamente, mas ele pecou. Sim, correto. Então, o cuidado que a pessoa precisa ter, porque vai se avolumando, né?
vai se avolumando a situação e daqui a pouco você está enredado por aquela situação. Bom, sim. Sim, perfeito. Exatamente. Um dos motivos pelos quais Jó foi descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, Jó 1:1, é porque ele fez uma aliança com seus olhos para manter sua pureza. Sua pureza. Você já reparou que as novelas, por exemplo, aí eu estou falando de novela, né? Nem internet, mas também dá para assistir pela internet, né? Eles são extremamente ardilosos. Eu não vejo novela, não gosto de novela. Mas, por exemplo, eu soube que essa última novela deu uns problemas aí e tudo mais, né? Mas houve uma coisa muito importante assim, de dizer. O tamanho grau de sensualidade das novelas. E às vezes no horário ainda... um horário cedo demais, né? Que até as crianças estão assistindo e vendo a televisão. E aí o texto nos fala isso, Jó 1:1, né? Ele fez uma aliança com os seus olhos para manter sua pureza. Jó 31:1. Os olhos tiveram um papel fundamental nos pecados de Eva e de Davi. A gente lembra bem dessa passagem, né? Tanto Gênesis 3:6 como 2 Samuel 11:2. O salmista decidiu não pôr coisa injusta diante de seus olhos, Salmo 101, versículo 3, para a gente ganhar rapidez, tá? E orou a Deus para desviar seus olhos de coisas vãs. Ao navegar na internet, assistir televisão, andar na rua, o cristão, seja homem ou mulher, precisa constantemente se lembrar desses ensinamentos bíblicos e cuidar de seus olhos para não pecar. É necessário que o cristão evite sites impróprios e seja corajoso para pedir aos colegas que parem de mandar e-mails com conteúdos impróprios. Se não queremos andar em trevas, precisamos ter olhos santos ao navegar pela internet, assistir televisão, andar na rua, em todo lugar e situação. Então, o desafio para o cristão, ele é muito grande, porque, por exemplo, qualquer pessoa que trabalhe fora sabe, né, que nos ambientes de trabalho as conversas são as mais variadas. E, às vezes, são conversas que despertam a imaginação no ser humano, seja ele homem e mulher. Eu já conversei com pessoas que me disseram: o ambiente que minha mulher trabalha é extremamente pernicioso, porque são várias mulheres e elas só falam bobagens. E a mulher dessa pessoa falando, né, sobre o perigo, sobre o problema que estava envolvido. E os conselhos? E quando você abre o coração, fala alguma coisa para quem não deve, esse alguém não te dá um conselho bom. Essa pessoa fala alguma coisa que não está correta, né? Se está assim mesmo, segue sua vida. Se está assim mesmo, você para. Se está assim mesmo, vai curtir a sua vida. Quando também a própria mulher não chama para ver algum tipo de vídeo indecoroso. Então, o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de valores trocados, né? E a internet, embora muito positiva, ela também traz os seus problemas, tá? Uma coisa muito importante que você falou é a comunicação, né? Assim, a transparência, a comunicação. Você dá a oportunidade do outro também, do outro esclarecer, porque pode ser um mal entendido, né? Então, às vezes a gente constrói uma ideia a respeito do outro que é completamente infundada e a gente não deu a chance da pessoa esclarecer devidamente, né? Bom, aí vem: não furtarás, o convite da pirataria. E agora?
Com a internet é possível copiar filmes que ainda estão no cinema, ou que nem chegaram ao cinema, ter músicas sem pagar nada por isso, conseguir softwares e serial numbers pirateados. O estudante pode conseguir fazer seus trabalhos sem pesquisar e o torcedor pode assistir jogos na TV por assinatura sem ter de pagar por isso. Lá em casa aconteceu uma situação que a gente é tricolor, Fluminense, né? E o Fluminense estava jogando e os jogos não passavam pelos canais abertos, convencionais. E eu falei, mas que jogo é esse que não passa por canal nenhum? Não, pai, esse jogo aqui só passa num canal chamado DAZN. Eu falei, que canal é esse? Mas tem que pagar. Aí eu falei assim, bom, então tá. Aí o que eu fiz? Eu assinei o canal e assisti, fui cliente daquele canal durante a etapa que o Fluminense continuou. Quando o Fluminense caiu, eu também, né, cancelei a minha assinatura. Mas essas que sabem muito de internet falaram, não, mas não precisa assinar não, pai, tem jeito de se ver esse jogo mesmo sem esse expediente. Eu falei, não, eu quero assinar. Não era muito barato, mas também não era muito caro, né? E eu preferia assinar do que usar aquele expediente. O Fluminense saiu, eu falei, não faz mais sentido eu ficar assistindo isso, eu vou cancelar, porque ele não vai ver mais o jogo, nem eu também vou acompanhar, não tem tempo para isso, né? Então, é algo que acontece muito também, é impressionante, né? Hoje em dia as pessoas têm acesso até a filmes que ainda não estão em cartaz. Bom, e aí, irmãos, a gente vai dar uma continuadazinha aqui só para a gente poder terminar. O problema é que todas essas aparentes vantagens são o quê? Roubo. E, portanto, violações do 8º mandamento, né? Não furtarás, Êxodo 20:15. Veja também Efésios 4:28, depois, e Romanos 13:9. O Catecismo Maior de Westminster, assim começa a resposta à pergunta 141. Para quem não sabe, o Catecismo de Westminster é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, entendeu? Então nós temos 3 símbolos de fé: a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Então ele está se reportando aqui ao Catecismo Maior. Fala, Isaías. E outra coisa, há um caso assim que bem próximo, né, de um líder que ele foi chamado pelo pastor para ministrar uma aula na escola dominical. E o sujeito trabalhava muito, né, muito trabalho, aquela coisa toda e tal. Tinha um dom de comunicar, ensinar muito bem, mas ele tinha muito trabalho e não conseguiu estudar durante a semana. Em vez de ligar para o pastor e falar, pastor, eu não consegui. Pô, pastor, dá um jeito aí. O que ele fez? Ele entrou na internet e baixou um estudo para trazer na escola dominical. Só que o estudo, ele não se deu conta, porque ele não tinha tanto conhecimento assim, né? O estudo tinha uma visão adventista, que é completamente diferente da visão presbiteriana, né? Da visão reformada. E ele achando que tinha feito o máximo. Rapaz, esse negócio ajuda mesmo. Peguei ontem à noite esse estudo da internet, resolveu o meu problema. Resolveu nada. Ele estava trazendo um problema ainda maior. Além de ter feito algo que não devia, também estava ensinando algo que era incorreto segundo a doutrina da igreja, né? Então, vejam vocês como as coisas acontecem, né? Eu sei que de fato facilitam muito pesquisas, a gente sabe disso, mas a pessoa que está pesquisando tem que saber, né? Se ela não souber, ela pode falar grandes bobagens. Por exemplo, eu mesmo, quando eu preparo um sermão, eu pesquiso muito, eu estudo, eu vou para diversos comentários bíblicos, livros, e a gente está sempre comprando e pesquisando, estudando. E às vezes até livros que não são da minha visão, da visão reformada, da nossa visão, eu também leio, porque tem coisas boas nesses livros também. Só que eu preciso saber até onde eu posso abraçar o que está sendo dito ali. Se eu não tiver, né, o conhecimento prévio,
está arriscado eu pegar e colher algo que é contrário àquilo que minha denominação acredita. Compreendeu? Então, até para isso, você precisa ter conhecimento necessário, senão você faz bobagem, entendeu? Sim, mas aí o que acontece? Ainda assim, você não pode levar para o púlpito alguma coisa que seja herética ou equivocada, compreendeu? Você não pode fazer isso. Outra coisa interessante é o seguinte: existe uma diferença entre a cópia e a pesquisa científica. A cópia, quando você pega, por exemplo, o Maurício escreveu lá um trabalho dele, eu vou lá e pego o trabalho do Maurício todinho e digo que é meu, e reproduzo como se fosse meu. Isso é cópia. Mas se eu pego um trabalho, se eu estou estudando, e eu pego algo que Neise escreveu no livro dela, que Sandra escreveu no outro livro, que Maurício escreveu, que Vera escreveu, e eu preparo aí é um trabalho científico, houve consulta, houve pesquisa, inclusive eu estou informando a fonte pesquisada, é completamente diferente, entendeu? Mas copiar, não podemos copiar. Irmãos, tá gostoso, tá muito bom, tá enriquecedor, mas deu o horário e a gente vai ter que voltar semana que vem e vamos falar ainda sobre não furtarás, o convite da pirataria. Gente, eu gosto muito de e-books, estou comprando assim os e-books, eu prefiro comprar, entendeu? Porque é outra coisa, entendeu? Eu acho assim que agora a nossa editora está indo bem, inclusive a nossa editora está publicando e-books também, sabe? E até mesmo o preço está caindo um pouquinho, que era um preço um pouco alto. Mas, cara, é muito bom você estar com a sua consciência tranquila de que você não está fazendo nada de errado, né? Então, essa lição ela é muito importante para nós, porque é um convite àquilo que a gente pregou hoje, né? Que Maurício lembrou no versículo de número 15, né? Um convite à santidade, a andar segundo os propósitos de Deus, segundo os preceitos de Deus. Deve ser a nossa busca constante. Amém?